Sempre tive dificuldade para estudar o português, sempre o que eu acertava era no chute. Apareceu o concurso, eu fazia. Porém, sempre enfrentava problemas com as questões de português. Já teve prova de concurso que nem o ponto de corte eu conseguia fazer. Eu fazia em média de 4, 5 questões. Antes, nas minhas provas que eu fazia, eu conseguia acertar uma, duas questões. Resultados nos concursos não era bom. Eu fazia 2 questões, 3. Era muito complicado estudar. Eu estava na internet, estava perdida. Eu fui aquela típica aluna que ia para concurso apenas chutando questões e acertava no máximo 2 questões. Eu vivia fazendo concursos e mantinha uma média de 40, 50, 60% das questões de português. 15 dias antes do concurso do Agreste Potiguar, as aulas sempre eram muito bem direcionadas, muito objetivas, e a didática também do professor Edson é muito boa. Das 10 questões da prova do concurso, eu acertei 8 questões e sem precisar chutar nenhuma. Comprei o curso específico, um curso básico, o curso da Água Salgada, da Guarda Municipal, eu fiz 9 questões. Também eu passei para o cargo de agente de saúde, passei em primeiro lugar. Foi aí que eu conheci o professor Edson e hoje eu já consigo gabaritar questões. E agora, depois que eu passei a estudar com ele, eu estou entendendo melhor. Eu consigo nos simulados fazer 80% das questões. Hoje de 10 questões eu já faço 8 questões e sabendo o que eu estou fazendo, analisando alternativa por alternativa. Eu comecei acertando 6 de 10, agora eu já estou numa média acertando 8 de 10 questões. Eu iniciei o primeiro curso online com ele e já nos primeiros concursos já aumentei minha média de 40%, 50% para 70% e teve concurso que eu atingi quase 90%, 95% das questões de português, né? E hoje eu tenho melhorado significativamente no português com o professor Edson. Você só não aprende se você não quiser. Passei em primeiro lugar para o cargo de professor pedagogo, onde fiz 9 questões de 10 em português. Fala, meu povo! Estamos ao vivo! Boa noite, segunda-feira, iniciando a nossa jornada, a semana do Ultra Português para Concursos. Durante toda esta semana, 7 aulas gratuitas e ao vivo para te mostrar o caminho para você chegar ao nível avançado em português e mesmo que você seja iniciante, mesmo que você tenha começado a se preparar há pouco tempo, mesmo que você esteja estudando para um concurso em andamento ou daqui a 2, 3 meses, para você que tem pouco tempo para estudar, que tem que conciliar trabalho, família, faculdade com os estudos, para você que teve um ensino médio ruim, então preparamos mais um evento, mais uma jornada para te levar até o topo em português, tá certo? Então, fundamental a sua participação. Entra lá no grupo de estudos no WhatsApp, né? Sempre importante você estar participando lá, vai receber os links antecipadamente, beleza? E é isso, né, galera? Então entra lá, ó, no grupo do WhatsApp. Lá nesse grupo do WhatsApp você vai receber os avisos, notificações das aulas. Inclusive, os materiais vão ser enviados exclusivamente neste grupo aí, formando a nossa comunidade do Ultra Português para Concursos. E serão 7 aulas com os principais conteúdos de gramática cobradas nas provas de concursos. Classe de palavras, regência e crase, sujeito, análise sintática, orações, concordância, pontuação, tá certo, gente? Então tá aí a programação da semana do Ultra Português para Concursos e temos que entender que o jogo do português para concursos é totalmente diferente do meu estudo
que eu fazia lá no ensino médio, certo? Então, durante esta semana, você vai estar aprendendo estratégias de estudos para estudar português. Eu vou dizer exatamente o que você vai estudar em cada um desses conteúdos. Em classe de palavras, o que é que eu estudo? Eu vou dar um roteiro, um plano de estudos para você que está aqui comigo durante a maratona, beleza? E olha só, professor, nota 1 milhão, né? Assisto suas aulas todos os dias e comemoro cada degrau da minha vida. Em português é isso, é comemorar cada avanço, é comemorar cada degrau. Porque como ele é um conteúdo rico em regras, com muitos assuntos, não pense que sua vitória em português vai ser alcançada só no final. Hoje mesmo, você vai comemorar, porque você deu um passo a mais na sua preparação de português. E o que me fez aprender português, além de determinação, foco, estudar, foi a repetição. Repetir aquele conteúdo até entrar na minha cabeça. E é isso que é a base que eu vou ensinar vocês, que é a repetição do conteúdo. Essa repetição, não pense que é você assistir a mesma videoaula várias e várias vezes. Não. É você assistir a videoaula uma vez e você começar a pôr em prática aquele conteúdo, repetindo o processo, explicando cada alternativa. Por que aquele termo é um adjetivo ou por que aquele termo é um advérbio? Aí ela disse, muitas vezes me sinto cansada, desmotivada, porém não desisto. Passei no concurso de Afonso Bezerra, fiquei dentro das vagas. Já foi homologado e estou esperando a convocação. Se Deus quiser. Obrigado, Senhor, por tudo. Deus é bom o tempo todo. Um abraço aí a Rosineide, está acompanhando o nosso projeto aí também, saindo do básico ao avançado. Estou ansiosa para o resultado. Investi no PDZ e já senti a diferença. PDZ é a minha comunidade, para quem não conhece, Português Começando do Zero. É a minha comunidade em que eu reúno todos os meus projetos, todos os meus cursos. Já senti a diferença, fiz uma prova tranquila, sabendo que estava respondendo. Tenho que melhorar ainda mais, o PDZ é o caminho certo. Irei voltar para dizer quantas questões acertei, espero ter trazer boas notícias. Esse aqui é mais um caso de aluno que está conseguindo ter uma evolução no estudo para concursos. O senhor deveria jogar na Mega Sena, pois tudo que o senhor previu caiu na prova de português do concurso Ceará Mirim para nível médio. O que de fato acontece é uma análise das questões, né? Por meio depois que eu passei muito tempo da minha vida errando, na época de concurseiro, estudando errado, eu fui construindo uma base exclusivamente voltada com foco 100% para concurso. Eu comecei a perceber que muito do que era ensinado na internet, do que tem em gramática, do que tem em cursos no geral, não cai em provas, né? A gramática, por exemplo, é desse tamanho aqui. Então, muitas vezes não vale a pena investir. Então, eu tenho me aperfeiçoado, eu tenho buscado trazer neste canal, dentro dos meus cursos, uma oportunidade para que o aluno ele possa ter um direcionamento, ele possa estudar sabendo quais são os conteúdos que, de fato, vão ser explorados nas provas de concursos, certo? Para que ele consiga caminhar, mesmo com pouco tempo. Então, um cara que só tem 1 hora, 2 horas por dia, é melhor ele focar nos tópicos principais do que ele ficar decorando todas as regras. Ele não vai conseguir, de fato. E nem é necessário. Certo? Essa aqui é a Luara. Qual era o erro que a Luara tinha antes de entrar para o projeto, de conhecer o método? Ela estudava por livros do ensino médio, certo? Ou seja, ela pegava aqueles livros ali e começava a se preparar. Quando ela ia responder questões, ela via que o que ela estava estudando não era reflexo do que era cobrado. Ou seja, algo estava errado. Ela gastava tempo, ela investia tempo, esforço, dinheiro, mas quando ia para as provas, ela acertava ali 5, 6 questões. E hoje a Luara chegou ao nível avançado, foi aprovada em mais de 9 concursos, viu, gente? É porque essa imagem aqui ela é antiga, mas depois disso aqui ela já passou em mais uns 3 aí. Então, meus alunos que são aprovados, eles têm algo em comum. Eles antes cometiam erros, alguns erros comuns, universais,
que todo candidato comete, como estudar aleatoriamente, estudar por livro de ensino médio, querer decorar todas as regras, seguir a sequência do edital. Quando ele conhece o método do projeto, ele passa a ter um entendimento, um método de estudos que é comprovadamente, eu não vou dizer cientificamente porque não fiz nenhum estudo, mas é comprovado pelos alunos, quem acompanha o método, consegue evoluir mesmo começando do zero. Mesmo começando do zero. Galera, o que é que vai fazer você ser aprovado? Eu posso até mesmo com essa fala eu ser criticado, mas deixa eu tentar falar uma forma aqui que vocês consigam me entender. De maneira geral, com exceção desses cargos altíssimos aí, que pagam 10 mil, concursos federais, ou concursos que é uma vaga, mas assim, no geral, o básico bem feito vai fazer você ser aprovado. Significa o básico bem feito. Vamos supor. Vamos pegar ali 10 questões de português. Certo? 10 questões de português. Nessas 10 questões de português, sempre vai ter ali uma ou duas que vai ser diferente. Né? Que vai se distinguir. Mas, tipo, se a banca cobrar uma questão sobre crase, você tem que acertar. Porque crase entra no básico bem feito. Dominar a crase é o básico bem feito. Porque tem pessoas que querem decorar todos os assuntos. Quer ficar expert em todos os assuntos. Pega lá verbo. Quer decorar todas as conjugações. Não precisa. Pode até cair na sua prova. Mas assim, a priori, vamos dominar o básico bem feito. Existem 28 funções no português. 5 são as mais cobradas. Domine o básico bem feito. Ao invés de eu pingar, saber pouco de cada uma das 28, o que você vai misturar, é melhor dominar as 5 mais cobradas. Dessas 5 mais cobradas, aqui está no topo, pronome relativo e conjunção. Dominar o básico bem feito é dominar os principais conteúdos de forma que, quando aquele conteúdo for cobrado na prova, você não erra. Então, por que eu coloquei aí o prato feijão com arroz e carne e frango? Esse é um prato básico do brasileiro, né? Quando muita gente pensa assim, eu vou fazer dieta, aí pensa logo numa coisa mirabolante. Não. Na dieta, se você fizer também o básico bem feito, você vai emagrecer. Não precisa mudar radicalmente sua alimentação no sentido do que você já comia antes. Você vai ter que dosar as quantidades. Então, fazer o básico bem feito faz você ser aprovado. Como eu falei, no geral, o básico bem feito vai fazer você ser aprovado, porque assim, na maioria dos concursos, para você ser aprovado, você não precisa gabaritar a prova. Esse é um medo que muita gente acha, que tem que gabaritar. Salvo exceções. Tem exceções assim que o cara tem que acertar 98%, 95%, 92%, como foi, por exemplo, o concurso do IFRN, para assistente administrativo, né? Quem passou ali errou no máximo 3 ou 4 questões. Então, assim, mas no geral, na maioria dos concursos, para professor, por exemplo, a depender do cargo lá, se acertando 90%, eu já vi professor ser aprovado com 80% de acertos. Então, dominar o básico bem feito é você dominar os principais conteúdos de forma que, ao reunir esses conteúdos, você consiga ali atingir a marca dos 80% de acertos. Tranquilo? Deu para entender, galera? Então, lembra, vamos fazer o básico bem feito. O básico bem feito, ele funciona e vai fazer você ser aprovado. E quais são as principais dificuldades quando vocês aí, que eu percebo, né, desde a minha época de concurseiro, quais as principais dificuldades? Sem base no ensino médio. Isso que não é motivo
para você dizer assim, eu não vou conseguir, não é motivo, porque eu sou prova viva e vários alunos meus são provas vivas de que saímos do ensino médio sem base, mas mesmo assim a gente pode dar a volta por cima. Ou você vai desistir do seu sonho porque você não teve uma base ruim, teve uma base ruim do ensino médio, ou você vai dizer assim, beleza, eu tive a base ruim do ensino médio, mas muita gente que eu conheço que vai fazer a prova também tiveram. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. O que você precisa é de um direcionamento para pegar esse navio que você está e te levar de um ponto A a um ponto B. Quer fazer com que você saia do básico ao avançado. Então, quem acompanha as aulas aqui no projeto, no canal, no projeto, seja lá em curso ou não, ele já começa a ter um entendimento de como estudar português, de como evoluir em português. Não sabe por onde começar a estudar. Esse é um grande tema. O cara decide estudar para concursos e aí ele não sabe qual é o conteúdo que vai começar a se preparar. Se vai ser regência, crase, vai ser fonética, fonologia. Tem muita gente que começa a estudar por ortografia. O principal conteúdo, o primeiro conteúdo de gramática que você vai estudar é o conteúdo de morfologia, que é o conteúdo de hoje. Tem também o quê? Dificuldades em entender os conceitos gramaticais. Esse aqui é um ponto crucial. Quem daqui que está acompanhando, pega a gramática lá, lê o conceito e não consegue entender. Até mesmo, gente, muita gente decora até os conceitos. O que é aposto, o que é sujeito, o que é objeto direto. Mas a gente não pode ficar só no conceito. Temos que pegar esse conceito, olhar como ele é cobrado na prova e disso extrairmos o que eu chamo de padrão de cobrança. Padrão de cobrança é um modelo que você vai pegar e replicar, beleza? Por exemplo, um dia desse eu estava estudando o behaviorismo, né? É uma teoria da aprendizagem. Tem muita coisa lá que você vai estudar, né? Só que o que aconteceu? Eu comecei a estudar esse conteúdo usando o meu método, que é o padrão de cobrança. Então fui lá e olhei assim, beleza. Isso aqui é o que se tem sobre behaviorismo. Vamos pegar as questões agora. Aí eu peguei e casei a teoria com a questão. Aí o que é que eu observei? Quando a questão aborda behaviorismo, o que é que tem na resposta correta, em comum? Aí eu fui olhar. De 10 questões, que a resposta era behaviorismo, né, que falava do behaviorismo, tinha a palavra comportamento. Tinha a palavra estímulo externo. Era mais ou menos assim. Aí eu tinha lá uma página de informação sobre behaviorismo. Aí eu fiz assim. Behaviorismo, palavras-chave. Comportamento. Estímulo externo. Né? Com essas duas informações, quando eu fui responder novas questões, eu acertava a questão. Tinha lá 5 alternativas. A única que falava de comportamento era uma. Eu matava a questão. Certo? Então, assim, isso é o básico bem feito. Isso é o básico bem feito. E quando você decora o básico bem feito, eu digo que o básico bem feito... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para vocês entenderem. Isso aqui, ó. Isso aqui é o básico bem feito. Você estudou, esse aqui é o seu conhecimento. Beleza? Isso é o básico bem feito. Só que esse básico bem feito, você, além de você, quando você domina ele, você tem que estar reciclando esse conteúdo. Funções de quê? Pronome relativo, conjunção, advérbio, adjetivo. Beleza. Só que você está se preparando e surge uma nova banca, surge uma banca aí. Aí vamos supor, você estudou 5 funções de o quê? Esse aqui é o seu conhecimento base. Aí essa banca cobra outras funções. O que é que você vai fazer? Você já tem a base. Você vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Pegar o seu conhecimento que você já tem e você vai o quê, ó? Adicionar uma nova camada. Você já tem a base. Vai fazer outro concurso, surgir uma nova regra. Adiciona. E assim,
seu conhecimento em português vai aumentando. Ao invés de eu ter começado a estudar isso aqui de conteúdo, eu fui por partes. Eu fui dominando as partes mais importantes, adicionei uma camada, adicionei outra. Isso é muito comum quando eu faço muito concurso com bancas diferentes. Uma banca X cobra 3 funções de quê? Uma banca Y, FGV, por exemplo, cobra 12 funções de quê? 12 funções. Só para você ter ideia. Só para você ter uma noção disso. Beleza? Salve aqui, pronto. Vamos lá. Quer decorar todas as regras? Isso aqui não é necessário. Eu sempre falo com alunos para ter cuidado com isso. Sempre tem aquele aluno, e eu acho que aqui tem também, que ele gosta de decorar, todas as regras. Beleza? Ele gosta de decorar todas as regras. Sempre vai ter aquele candidato. Beleza? Sempre vai ter. E eu digo, cara, toma cuidado. Porque você estuda tanto que acaba enrolando as regras. Isso é um defeito que muita gente tem. Eu era assim. Depois que eu passei a perceber o que era mais cobrado, eu comecei a estudar com inteligência, com estratégia. Estuda aleatoriamente. Estudou regência, estudou crase hoje, aí amanhã vai estudar regência. Você tem que saber qual é a sequência correta. Estudar aleatoriamente é um perigo. Por isso que eu digo assim, o quanto que tem de gente que gasta muito tempo estudando para concursos. E quando vai olhar na prática, está gastando um tempão estudando errado. Certo? Mas essa pessoa no futuro ela não vai conseguir ser aprovada? Ela pode conseguir ser aprovada. Só que ela vai gastar mais tempo e vai sofrer mais. Entendeu? Porque quando você estuda por sequência lógica, não segue uma sequência lógica de estudos. Quando você estuda com sequência lógica, o que vocês vão ver aqui na maratona, na semana do Ultra Português, vocês vão perceber que vocês vão conseguir evoluir de uma aula para outra. A aula anterior vai ser a base para a aula posterior. Você tem que dominar isso. Tem também, não sabe colocar o conteúdo em prática nas questões. E tem dificuldade com leitura e interpretação textual, que também é um problema universal, né, gente? Problema dos brasileiros. Beleza? Continuando. Principais conteúdos de gramática, que são os que vão estar nesta semana do Ultra Português para concursos. Classe de palavras, que é o conteúdo de hoje, regência, crase, sujeito, análise sintática, orações, concordância e pontuação. Esses são os conteúdos de hoje, né, da semana do Ultra Português. E o que é que você vai estudar em classe de palavras? Aqui em classe de palavras, você vai estudar as relações que uma classe gramatical tem com as outras. Então vamos lá. Vamos lembrar da nossa bolinha. Vamos ver. Vamos voltar para cá. O que é cobrado, no geral, em classes de palavras? Se o termo é um substantivo, se o termo é um adjetivo, se o termo é um advérbio, se o termo é um artigo ou uma preposição, se é um pronome, se o que é relativo, se o que é conjunção. No geral, é cobrada a classificação. Ele dá um termo X e pede a classificação. Só que, quando você olha para a gramática, em substantivo, existem algumas classificações. Substantivo epiceno, sobrecomum, comum de dois gêneros, próprio, primitivo, composto, comum de dois gêneros, sobrecomum. Tem algumas classificações. Então a gente tem a base do que é substantivo. Então vou fazer um concurso, vou citar aqui a banca CETRED, Ceará. CETRED cobra muito isso, sobrecomum. Vou fazer o concurso para ela, vou adicionar o quê? Uma nova camada. Entendeu? Mas o que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que dominar o básico bem feito. Dominou o básico bem feito. Então, nesse primeiro momento, que é
dominar o básico bem feito, eu não vou me preocupar com regras muito... Essas regrinhas que algumas bancas cobram. Por exemplo, adjetivo. A banca FGV, ela cobra outra coisa dentro de adjetivo, que é se o adjetivo é subjetivo, se ele é objetivo, se o adjetivo ele é... A classificação do adjetivo, se ele é de característica, de qualidade, coisas que só a FGV cobra. Adjetivo de relação, só a FGV cobra. Esse aqui é a base para qualquer banca. A FGV cobra coisas a mais. Ó. Então, vou ter que sempre ficar alinhado com esse posicionamento aqui. Tá dando para entender? Beleza? Então, no geral, esse aqui é um plano de estudos. Eu vou liberar, galera, esses tópicos aqui no final da maratona, na aula do domingo. Eu vou liberar para todo mundo. Vai ser um planozinho bem bacana, em PDF, mas eu vou lançar somente no domingo. Então, ó, o que é que eu vou estudar em classes de palavras? Está aqui, ó. Substantivo, adjetivo. Bancas costumam cobrar a diferença se é substantivo, se é adjetivo. Funções ou ausais são 4 funções. Artigo, preposição, pronome oblíquo, pronome demonstrativo. Eu vou colocar aqui na frente, inclusive, para vocês saberem o que estudar. Preposição. É muito comum as bancas cobrarem a semântica da preposição. Tem uma listazinha de pronomes aqui. No geral, pronomes aqui pessoais, de tratamento, pronomes indefinidos, demonstrativos, interrogativos. Cobra mais uma classificaçãozinha lá, todos é indefinido, é mais ou menos assim. Temos os pronomes relativos, que são muito importantes. Funções do que também. Aqui eu já coloquei ó, as 5 funções do que mais cobradas. Pronome relativo, conjunção integrante, preposição, conjunção consecutiva, conjunção coordenada explicativa. Se quer estudar partícula expletiva, joga também nessa função do que também, porque de vez em quando pode aparecer aí, mas sempre de olho na bola, sempre de olho no básico bem feito. O básico bem feito é isso aqui. Edson, eu vou me aprofundar em tipos de substantivo, em tipos de adjetivo? Não. Só se minha banca exigir. Bom, então você vai lá, pega alguma plataforma de questões, olha as questões de morfologia da sua banca, olha se ela cobra aquilo. Porque, no geral, vou dizer assim, 80% das questões de morfologia, ele vai dar uma palavra lá e quer a sua classificação. Tranquilo, gente? Beleza? Beleza? Vamos iniciar, então, nossa aulona de questões. Beleza? Vamos lá. 16 questões aí. Primeira questão. Vamos lá. Os termos em destaque, conforme o contexto que determina seus usos, conforme o contexto, é o contexto que determina se um termo é um substantivo, se é um verbo, se é um advérbio. Temos que lembrar disso. É o contexto que vai determinar. Classificam-se respectivamente como? Tá vendo que a primeira aí, essa questão basicamente, ele está cobrando se o termo é um substantivo ou se um termo é um adjetivo, né? Lembrar que adjetivo vai ser uma característica em relação ao substantivo, certo? Posso usar nessa questão aqui a regra do X, que é Y. Que regra é essa? X é substantivo, Y é adjetivo. Por exemplo, aqui, cães conhecidos. Cães é substantivo, conhecidos é adjetivo de cães. A lógica é, não são quaisquer cães, são cães conhecidos. Posso dizer cães que são conhecidos. Beleza? Cães que são conhecidos. Cuidado, porque aqui a banca pode fazer a inversão, jogar o adjetivo para antes. Ele pode fazer isso, essa inversão. Perceba aqui, uma incontrolável repugnância.
Eu tenho, gente, incontrolável, que é repugnância, ou eu tenho repugnância, que é incontrolável? Edson, eu tenho repugnância, que é incontrolável. Logo, repugnância é substantivo, incontrolável é adjetivo. Então já tenho que abrir o olho para esse tipo de questão que a banca faz o quê? O processo de inversão. Ele vai inverter a posição dos termos, beleza? Ele vai fazer essa inversão. Então, o primeiro é adjetivo, caracteriza cães. O terceiro é substantivo, ele inverteu, né? Ó. Outra coisa que você pode lembrar é que substantivo, como ele é principal, ele não pode ser retirado, certo? Ele não pode ser retirado. Então, neste caso aí, ó, veja que se eu retirar a repugnância, fica assim, ó. Ó, tantas vezes me provoca uma incontrolável. Tá vendo que ficou sem sentido? Mas eu posso retirar a incontrolável. Eu posso dizer assim, me provoca uma repugnância. Então, são estratégias para identificar quem é quem. Beleza? Agora, repara aqui, ó. Cães conhecidos ou desconhecidos. Galera, muita atenção com isso aqui, ó. Cães. Ó. Cães. Conhecidos. Conhecidos. Cães de conhecidos. Cuidado por quê? Esse conhecidos aqui, ele é um adjetivo de cães, né? Não são quaisquer cães, são cães conhecidos. Só que aqui, ó, eu tenho 2 pontos a ser considerado aqui. Se a banca destacou de conhecidos, é uma coisa. Se ele destacou apenas conhecidos, é outra coisa. Esse de conhecidos está caracterizando cães. De conhecidos é uma locução chamada de locução adjetiva. O que é locução adjetiva? É quando eu tenho 2 ou mais palavras que caracterizam o substantivo. Não é quaisquer cães, é cães de conhecidos. Só que a banca destacou apenas conhecidos. Cuidado, conhecidos aqui está como substantivo, os conhecidos. Até então, galera, o que é uma locução adjetiva? Geralmente, uma locução adjetiva, ela vai ser formada por uma preposição mais um substantivo. Então, repara só quando eu digo assim, ó, poder de polícia. Repara, de polícia é uma locução adjetiva do substantivo poder, ó. Não é qualquer poder, é poder de polícia. Só que se a banca destacar o termo polícia, o que é polícia? Polícia é substantivo. Então temos que saber diferenciar. Aqui ele destacou conhecidos. Conhecidos aqui vai ser o quê? Vai ser um substantivo. A resposta da questão 1 vai ser a alternativa de letra C. Então aqui foi cobrado nessa questão substantivo versus adjetivo e locução adjetiva. Bom? Locução adjetiva. Vamos para 2. A 2 diz assim. Em qual alternativa o termo destacado tem a função de qualificar outra palavra? Classe de palavra que qualifica é o adjetivo, né? Quem qualifica é o adjetivo. Então, ó, você é pronome pessoal. Você é pronome pessoal. O até e o com entra como o quê? Preposição. Ok? Vou dar para Rosinha. Rosinha aqui, ó. Olha o R maiúsculo. É um substantivo próprio. É o nome de uma pessoa. Então, para ser um adjetivo, para ser característica,
qualidade, o adjetivo ele tem que se relacionar com o substantivo. E aqui nós temos, ó, uma rosa aberta. Ó. Rosa aberta está caracterizando quem? O substantivo rosa. Ó. Não é qualquer rosa. Rosa aberta. Aberta vai ser, ó, adjetivo. A resposta vai ser item C. Aqui você pode usar a lógica do X, que é Y. Rosa, que é aberta. Né? Você pode usar esse processo aí. Tranquilo? Questão bem tranquila aí também, né? E aí a gente vai formando a nossa base do que é de fato mais importante nos concursos. Beleza? Mais importante. Ó, mesma lógica aqui, ó. É correto afirmar que o termo viciado está empregado no primeiro quadrinho como viciado. Lembre de olhar o texto. Porque se a frase for, ó, o homem viciado bebeu. Viciado aqui é adjetivo de homem. É adjetivo do substantivo homem. Não é, ó? Não é qualquer homem que bebeu, é o viciado. Homem que é viciado. Se a frase fosse o viciado bebeu, aqui você tem que ficar atento que agora no contexto viciado passa a ser um substantivo. Daqui a pouco eu vou revisar com vocês o que é substantivação. É quando muda a classe gramatical, quando uma palavra que não é substantivo passa a ser. Então tenho que olhar o contexto. Aqui eu tenho, gente, a frase é, ó, estou viciado. Esse viciado está se referindo ao pronome pessoal eu. Eu estou viciado. Esse está aqui, ele é chamado de verbo de ligação. O que é que vem após um verbo de ligação? Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, tornar-se, andar. O que geralmente vem após o verbo de ligação é adjetivo. Esse adjetivo em sintaxe, olha que interessante, ele é chamado de predicativo. Lembre que tudo que eu falar aqui, vocês vão revisar. Tudo que eu mencionar aqui, vocês vão revisar. Eu estou viciado. Viciado está caracterizando eu. Eu estou viciado. Ele é adjetivo. Se ele tivesse cobrado sintaxe, ele seria chamado de predicativo. Logo, o adjetivo após predicativo, ele vai ser chamado... o adjetivo após verbo de ligação, ele vai ser chamado de predicativo. Tá bom? Vamos ver aqui. Eu estou viciado. Então não é substantivo, é adjetivo. Adjetivo, significando algo que é adulterado. Adjetivo, significando algo que se faz por hábito. Neste caso aqui, né? Ó, eu estou viciado em redes sociais. Então a ideia aqui é de que estar viciado em redes sociais tem a ver com estar hábito, né? Ter o hábito de usar as redes sociais. A resposta é D. Eu gostei dessa questão porque ele juntou morfologia com conteúdo de semântica. Foi muito bacana esse tipo de questão aí, da questão 3. Letra D. Gente, viciado pode ter como sentido adulterado? Por exemplo, eu já vi tipo assim, rapaz, aquele leite é viciado. Aquele leite é viciado. Eu não sei que vocês de outras regiões do país, mas aqui no Rio Grande do Norte eu já ouvi algo nesse sentido. Falar assim, aquele leite é viciado. Mas no sentido de que aquele leite ele é adulterado. Beleza? É quando você fala, né, rapaz, você é viciado em academia. Esse viciado em academia é o quê? Hábito. É assim? Então, questão 3, letra D.
Olha a 4. Edson, pode. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui. Vamos lá. Ó, a mesma palavra aqui. Vamos pegar a palavra. Deixa eu pegar aqui a palavra. Deixa eu ver aqui. Ele está falando aqui de polícia e policiais. Ao mesmo tempo. Vamos pegar aqui a palavra apodiense. Certo? Ó. Apodiense. Então, essa palavra apodiense, ela pode aparecer como substantivo ou pode aparecer como adjetivo, né? Pode aparecer das duas formas. Quando eu digo assim, ó, o professor apodiense, esse apodiense é um adjetivo chamado de adjetivo pátrio ou gentílico. Serve para indicar a origem, né? Então, ó, não é qualquer professor, professor apodiense. Então, o professor apodiense, neste caso, apodiense é adjetivo. Se eu dissesse assim, ó, professor de Apodi, esse termo Apodi aqui, ele é um substantivo. Aí você vai me dizer assim, Edson, mas Apodi não está caracterizando professor? Não. Cuidado. O que está caracterizando professor é diapodi. Professor diapodi é o que caracteriza professor. Apenas apodi aqui não está caracterizando. O que é diapodi? Entra como locução o quê? Locução adjetiva. Vai entrar como locução adjetiva. Então, ó, invadem a esfera policial. Esfera é substantivo, não é qualquer esfera, esfera policial. Policial aqui é adjetivo. Aí lembra, né? Não é qualquer esfera. Não é esfera municipal, governamental, esfera policial, esfera que é policial. Policial é adjetivo. Certo? Olha, gente. Se aqui fosse esfera do policial, se ele destacasse policial aqui, ó, policial seria substantivo. Porque aí, ó, eu tenho do policial, é uma locução adjetiva de esfera, e policial aqui é um ser, é o policial agora. Igual aqui, ó, os policiais. Policiais é substantivo. Aqui você pode lembrar também das 4 classes gramaticais que nascem em prol do substantivo. O artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo, né? Essas 4 classes gramaticais, quem já aprendeu liga-liga, são 4 classes gramaticais que nascem em prol de quem? Do substantivo. Nascem em prol do substantivo. Então, o primeiro é adjetivo e o segundo é o primeiro é adjetivo e o segundo é substantivo. Adjetivo nas duas ocorrências, falso. Adjetivo na primeira ocorrência, qualificando o substantivo esfera. E na segunda ocorrência de um substantivo, indicando uma ocupação profissional. A resposta da questão 4, letra B. Aí ele diz aqui, ó, um substantivo nas duas ocorrências, nas quais as palavras se comportam... Não é nas duas ocorrências. Substantivo na primeira, errado. Formas verbais nas duas ocorrências. Não, isso aí não são verbos. Então, questão 4, item B é a resposta. O primeiro é adjetivo, o segundo é substantivo. Beleza?
E esse aqui, ó, 5. O vocábulo destacado pertence à mesma classe de palavra que o destacado em. Ó, fenômeno editorial. Virou, ó, vamos lá. A escritora virou um fenômeno. Então, ó, fenômeno é o substantivo, um fenômeno, e esse fenômeno é editorial. Editorial é adjetivo. Nós podemos usar a lógica aqui, fenômeno que é editorial. Beleza? Ok. Então, qual dos termos aí, o termo destacado é adjetivo? Vamos lá. Originalmente, palavra que termina em mente é advérbio. Assim, originalmente, principalmente, fundamentalmente, rapidamente. Beirando os exemplares. Exemplares aqui é substantivo. 150 mil. 150 mil é numeral. Né? O numeral vai quantificar o substantivo. Aqui nós temos as duas protagonistas, ó, as protagonistas, duas protagonistas, protagonistas é substantivo, é assim? Agora, se a C fosse atores protagonistas, aí seria atores que são protagonistas. Protagonistas passaria a ser adjetivo. Ajudem. Ajudem vai ser o quê? Vai ser verbo. A resposta das 5 vai ser a letra E. Bem-sucedido. Porque eu tenho, ó, caminho é substantivo. Esse caminho não é verbo, não. Olha o artigo aqui, ó. O caminho. Não é verbo do caminhar, eu caminho. É o caminho. Esse caminho é bem-sucedido. Bem-sucedido é adjetivo na forma composta. Aqui a é o famoso adjetivo composto. Neste caso aí está unido por hífen. Beleza? Então 5, letra E. Vamos para 6. 6, galera, está cobrando quem? Os pronomes. Chamados pronomes indefinidos. Ó, 6, cobrando os pronomes indefinidos. Indefinidos vão ser os pronomes que vão deixar um sentido vago, impreciso, indeterminado. Pronome indefinido, gente. Pronome indefinido. Ou ele vem sozinho, pronome indefinido. Ou ele vem sozinho, ou ele vem antecedido de substantivo. É muito comum. Por exemplo, aqui, ó. Algum lugar. Ó, o algum está acompanhando o substantivo lugar. Alguém e algo, ele está sozinho. Beleza? Então, algum lugar, algum, alguém, algo, todos, pouco, né? Aí lembra que existem caras que podem se comportar como pronome indefinido ou como advérbios. O muito, o bastante, o mais, o menos. Tem que ficar atento a eles, porque geralmente, quando eu tenho muito, pouco, mais, bastante, quando eu tenho eles como pronomes indefinidos, geralmente eles vão estar antes de substantivo. Quando você diz assim, ó. Quando você fala muito tempo, pouco tempo, mais tempo, bastante tempo. Então aí nós vamos ter muito, pouco, mais, bastante empregado como pronome indefinido. Geralmente ele vem antecedido por, ele vem antes de substantivo. Então aqui, ó, alguém, algum, alguém, algo,
são pronomes indefinidos, passam a informação de forma genérica. Então, vocês podem anotar também. Pronome indefinido é vago, o sentido é genérico. Beleza? Vago genérico. Adjetivo não é. Pronomes demonstrativos, galera. Pronomes demonstrativos é esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquele e aquilo. Beleza? Questão 7. Assinale a alternativa em que o par de palavras em destaque na frase pertence a classes gramaticais diversas. Ele quer que as classes gramaticais sejam diferentes. Por exemplo, na A, enfrentamos e esperam. Na A, são verbos. Então, está na mesma classe gramatical. Então, a B também, né? Amanhã e amanhã é a mesma palavra. Vamos ver as outras opções. Aqui, acreditamos e previu também são verbos. Tentação. Tentação é substantivo. Delicadeza. A delicadeza também são substantivos. Atitude infantil. Infantil é adjetivo do substantivo atitude. E nunca o futuro foi tão misterioso. Misterioso aqui, ó. Misterioso aqui. Deixa eu me sair da tela aqui. Misterioso aqui é adjetivo do substantivo futuro. Futuro misterioso. Eu pensei que adjetivo sempre viesse colado. Não, não é regra. Então, futuro foi tão misterioso, inclusive esse foi aqui é verbo de ligação, foi. Nunca o futuro foi tão misterioso. Nós temos a lógica futuro que é misterioso. Quando você olha para a resposta, você fica sem entender. O que é que aconteceu aqui, galera? Agora só amanhã. Esse amanhã aqui, ele é um advérbio de tempo. Sim, Edson. Mas isso aqui também, não. Esse aqui, ele está empregado como substantivo por conta do Então tem que ficar atento, esse aqui como artigo, tem que ficar atento que pode haver substantivação, né? Pode haver substantivação de palavras. E a substantivação, ela acontece muitas vezes pela presença do artigo, pela presença do pronome, pela presença do numeral. A palavra não é um advérbio de negação. Mas se eu disser o não, ele passou a ser um substantivo. Se eu disser ontem, ontem é advérbio de tempo. Mas se eu disser o ontem, ele passa a ser quem? Ele passa a ser substantivo, certo? Morrer, morrer é verbo. Mas se eu disser o morrer, ele passa a ser substantivo. Beleza? Se eu disser bonito, bonito é adjetivo. Mas se eu disser o bonito, ele passou a ser quem? Substantivo. Então essa questão foi muito bem elaborada, porque quem olha para amanhã na primeira e na segunda opção, ele vai entender que é o mesmo termo, que é a mesma classificação gramatical. Mas aí, como tem substantivação aí, mudou, né? As coisas mudaram. É igual, pessoal, isso aqui, ó. Ele me faz bem. Esse bem aqui é advérbio de modo. Mas quando eu digo o bem,
que ele me faz, esse o que está aqui, o bem, transforma bem em um substantivo. Então a substantivação acontece com a mudança de quê? De classe gramatical. Beleza? 7, letra B. Vamos para 8. 8 diz assim: o termo destacado corresponde a um advérbio. Essa aqui foi fácil. A resposta vai ser a alternativa de letra A. Provavelmente. Eu expliquei para vocês que palavras que terminam em mente vão ser advérbios. Provavelmente vai revolucionar. A semântica do provavelmente vai ser de dúvida, né? De dúvida, de possibilidade. Agora, você não pode esquecer do liga-liga. Não pode. Artigo se refere a substantivo. Numeral se refere a substantivo. Pronome se refere a substantivo. E adjetivo se refere a substantivo. Já o advérbio, que você lembra que ele é uma classe gramatical invariável. Se o advérbio é invariável, ele vai ser usado no singular e no masculino. O advérbio vai servir para se relacionar a um adjetivo, a um verbo e a ele mesmo. Então, o advérbio vai modificar adjetivo, verbo e advérbio. Tem que ficar atento. Sim, gente, outra coisa. O advérbio jamais vai estar ligado a substantivo. Jamais. Então, se você disser lá, muito jogo. Esse muito ele é pronome indefinido, porque ele se refere a jogo. É o jogo. Jogo aqui é substantivo. É muito jogo. Para muito ser advérbio, ele iria falar muito feio. Feio é uma característica. Feio é o quê? Um adjetivo. Esse muito aqui, ele é o quê? Ele é advérbio. Então lembra do liga-liga aí, para você aplicar nas provas. Porque olha só, AB, crescente esforço. Esse crescente é adjetivo de esforço. Crescente esforço. Você pode usar a ideia do X que é Y, crescente que é esforço? Não, eu vou dizer esforço que é crescente. E esse nacional também está caracterizando esforço. Nacional também é adjetivo. Certas redes sociais. Esse certas aqui vai ser pronome indefinido. Está se referindo ao substantivo redes. E aqui, melhor maneira. A maneira é substantivo. Esse melhor é adjetivo. Bom? Lembre, pessoal, que advérbio é invariável, que advérbio ele modifica adjetivo, verbo e advérbio. E a regra do advérbio, por ele ser invariável, é que ele seja usado no singular e no masculino. Por exemplo, a palavra certas não poderia ser advérbio, porque está pluralizado na forma feminina e no plural. Advérbio é o quê? Singular, masculino. Tá bom? Singular, masculino. Beleza? Vamos para 9, né? Vamos lá. Espera aí. Eu só dar um espacinho aqui. Fica melhor de trabalhar. Espera aí.
ver se eu coloquei os outros assim também. Não, tá bom. Ó, 9. Ó, a expressão destacada exprime circunstância de modo em relação ao verbo. Ele quer, ó, exprime circunstância de modo em relação ao verbo. Olha a palavra-chave. Qual é a classe gramatical que expressa circunstância? Advérbio. Ele não disse ao pé da letra que ele quer para você marcar o termo que é advérbio. Certo? Ó, todos. Todos é pronome indefinido. Outra coisa, todos não poderia ser advérbio porque está no plural, né? Está pluralizado aí, está no plural. E tá pluralizado. Não pode ser advérbio. Certo? Não pode. Não pode. Aqui está a resposta. Ó. O policial analisará melhor. Ele vai analisar melhor. Esse melhor é um advérbio, ó, que modifica o verbo analisar. Ele vai analisar melhor. Ou seja, com mais calma, com mais detalhes, com mais precisão. Então, esse melhor modifica o verbo. Né? Agora, se esse melhor fosse assim, ó. Melhor momento. Olha a diferença. Melhor aqui passaria a ser adjetivo do substantivo momento. Então você tem que dominar essa relação entre as classes gramaticais quando umas se relacionam com as outras. Você tem que dominar isso aqui. 9b. A 10. Quer dizer, B. Aí a C. De suspeitos. Pessoal, lembra que eu disse de suspeitos? Isso aqui é uma locução adjetiva. Está se referindo ao substantivo lista. Então, as duas características da locução adjetiva é essa. É a junção de duas ou mais palavras. Veja que ele destacou o termo de suspeitos. E de suspeitos está caracterizando lista. Então, vai ser locução adjetiva. Tá bom? Preciso falar com ela. Né? Esse com ela, não, ó, apesar de com ela estar relacionado ao modo, esse com ela aqui não está representando o modo, não é o modo como ele fala com ela. Né? Agora, se fosse assim, ó, eu preciso falar com calma, aí seria modo. Preciso falar com calma, seria prefiro falar calmamente. Né? Irene verá seu nome, que não é advérbio também. Não vai ser advérbio. Aqui eu tenho com ela preposição mais o pronome pessoal ela. E Irene verá seu nome. Aqui eu tenho seu pronome possessivo e nome substantivo. A resposta vai ser item B. Aí. Item B. Tranquilo? O que é que diferencia? Locução adjetiva e locução adverbial. É fácil. A locução adjetiva, ela vai estar ligada a substantivo. Certo? O garoto do bairro. Do bairro é locução adjetiva por estar caracterizando o substantivo garoto. O garoto do bairro. Não é qualquer garoto que eu me refiro, é o do bairro. Do bairro é locução adjetiva. Vai ser locução adverbial quando o sentido for de tempo, de modo ou de lugar. Quando eu digo assim, ó, o garoto saiu do bairro. Perceba que do bairro aqui, ó,
está representando o lugar de onde ele saiu. Isso aqui vai ser locução adverbial. A locução adverbial, geralmente, ela vem ligada a verbo, viu, gente? É muito comum a locução adverbial ela estar ligada a verbo. Tá bom? Quando eu disse assim, ó, o garoto saiu, ó, com calma. Esse com calma aqui, ele é uma locução adverbial. Por quê? Porque está representando o modo como ele saiu. Né? Ele saiu calmamente. Modo. 10. Questão que mistura semântica. Muito boa essa 10. Mistura semântica. Sobretudo a longo prazo. Galera, esse cara aqui significa principalmente. Significa especialmente. É quando eu digo assim, você tem que estudar português. Sobretudo classes de palavras, ou seja, você tem que estudar português. Principalmente classes de palavras. Especialmente classes de palavras. A resposta aí vai ser, ó, letra C, é um advérbio e está representando a ideia, de principalmente, especialmente. Tranquilo? Beleza, né? Vamos lá. 11. Opa! 11 aí, galera. Vamos lá. Atenção com o bastante. Vamos lá. Se o bastantes estiver antes de substantivo, ele será pronome indefinido. Beleza? Quando você fala assim, ó. Bastante grupo. Bastante está antes de grupo. Grupo é um substantivo. Inclusive, se eu passar grupo por plural, eu vou dizer bastantes grupos. Só que esse bastante, quando ele vem depois de substantivo, ele poderá ser adjetivo. E o sentido aqui do bastante e do bastantes vai ter um sentido. Vai ser de suficientes. Vai ser isso. Então, ó, a grupo, ó, bastante. Bastante está depois do substantivo grupo. O sentido aqui é a grupo suficiente. Inclusive, se fosse grupo, seria a grupos bastantes. Há grupos suficientes. E o bastante... Opa! E o bastante... Quando está ligado a verbo, a adjetivo e ao próprio advérbio, ele será advérbio equivalendo a muito no singular. Ó, gente, que interessante. Esse bastantes aqui, você consegue trocar por muito, muitos, por muita, muitas. Já quando ele é advérbio, como ele é invariável, eu não posso trocar. Certo? Ó, grupos bastante cheios. Ó, é a lógica de dizer grupos muito cheios. Bastante está ligado agora, ó, a cheios.
cheios é adjetivo de grupos. Tá bom? Isso é um tema muito importante. Gente, então, ó, o vocábulo destacado pertence à mesma classe de palavra que, vamos lá, ó, bastante invasivos. Invasivos é adjetivo. Logo, esse bastante, ele é advérbio. Certo? Então, ele quer para você marcar a opção que o bastante é advérbio. Beleza? Vamos lá. Olha aqui na B. Deixa eu dar um espacinho aqui, peraí. Vamos lá. Ele quer, seja advérbio. Só um passo fica melhor. Opa, fica melhor de trabalhar. Pronto. Ó. Olha isso aqui. Bastante gente. Gente é substantivo. Esse bastante ele vai ser pronome indefinido. Bom? Galera, outra coisa. É comum bastante. Ó, ele vinha após verbo de ligação. Ó. Foi considerada bastante. Ó, perceba que esse bastante está no sentido de suficiente. Ó. Perceberam? Ó, aqui, ó, a pesquisa foi considerada bastante. A lógica é, a pesquisa foi considerada suficiente. Mas perceba que bastante ó, está ligado ao substantivo pesquisa. Então, aqui na B, ele é adjetivo. Aqui também, gente, ó, era verbo de ligação. Ó. O paciente se submeteu a um tratamento que não era bastante. Ó. Veja que esse bastante também está no sentido de ó, suficiente. Ó. O paciente se submeteu a um tratamento que não era suficiente. Então, aqui ele é adjetivo. Beleza? Aqui, não se falou bastante, pessoal. O bastante. Esse bastante passou a ser um substantivo por conta do artigo. Ó. Olha aí que interessante. Né? Então, lembra que qualquer classe gramatical pode se tornar substantivo. O bastante aqui. Essas três aqui são as três comuns. Bastante como pronome indefinido, bastante como adjetivo, bastante como advérbio. Mas o substantivo pode entrar tranquilamente. A resposta vai ser a letra B. E aí toma muito cuidado com uma coisa. Por irritar bastante o intestino. Vamos lá. Se tiver o bastante, anota isso aí, galera. Se tiver o bastante ou o muito, seguido de substantivo, ele vai ser pronome indefinido. Muito dinheiro, bastante dinheiro. Beleza? Anota isso porque isso é importante. Agora, se na frente do bastante e do muito aparecer o artigo antes do substantivo, pode correr para o abraço e marcar o bastante e o muito como advérbio. Se aparecer, então se a frase fosse muito o dinheiro, é claro que tem um contexto aqui, né, gente? Se for muito o dinheiro, bastante o dinheiro, por conta desse ou aqui, o muito e o bastante vai passar a ser advérbio. Tá bom? Anota isso aí porque isso é algo novo. Novo eu digo que não é tão comum assim as bancas cobrarem. Certo?
Então aqui, ó. Por irritar bastante, ó, o intestino, ó. O artigo, intestino substantivo, ó. Bastante aqui vai ser, ó, advérbio. Beleza? Só para você não errar, preste atenção. Comi muito arroz. Comi muito o arroz. No primeiro, ele está junto ao substantivo arroz, ele vai ser pronome indefinido. No segundo, apareceu o "o", ele passou a ser advérbio. Lembra de revisar a aula, viu, gente? Certo? Anote aí. 12. Assinale a alternativa em que o primeiro termo destacado exprime intensidade e o segundo indefinição. Gente, exprime intensidade. Intensidade é advérbio. Indefinição é pronome indefinido. Certo? Tem que entender disso aí. Qual é a classe que expressa intensidade? Advérbio. Qual é a classe que expressa indefinição? Qual é? Pronome indefinido. Certo? Muito é advérbio do adjetivo inteligentes, muito inteligentes. E certo aqui, ó, é pronome indefinido, está antes de quem? De número. Número é substantivo. Repetindo aí quem são os caras que comumente são pronomes indefinidos. Alguém, ninguém, nenhum, certo, certa, mais, menos, muito, bastante, pouco, certo? Ó, a primeira coisa, substantivo, ó. A coisa, primeira coisa, ó. O A é artigo, primeira é numeral. Alguma vez, esse algum é pronome indefinido. A de, minha é pronome possessivo. Extremos, com extremos, aqui é os extremos, ó. Você consegue antecipar o artigo. Extremos é o quê? Substantivo. Extremos vai ser o quê? Substantivo. Bom? Todos, pronome indefinido. Outro, pronome indefinido. Opa, certo, gente? Pronome indefinido também. Ó, outrora. Outrora vai ser advérbio de tempo. Certo? E aqui nós temos ajudava assim o mestre, né? Esse assim vai ser advérbio de afirmação. Advérbio de afirmação. Ajudava assim o mestre de primeiras letras. Ajudava de fato o mestre de primeiras letras. Então veja como foi cobrada intensidade e indefinição. Questão 13. Diz assim: o vocábulo destacado foi empregado com a mesma função gramatical. Ó, não pude passar junto ao meu pai. Passar junto, o junto aqui, ó, tá ligado ao verbo passar. Passar junto.
Esse junto aqui, ele é advérbio. Então, qual a outra opção que ele é advérbio? Ó, junto. Olha aqui, gente. O centro cirúrgico e a UTI estão juntos. Ó. Juntos aqui se refere a centro cirúrgico e a UTI. Ó. São substantivos. Ó. Ele está no plural, ele está inclusive no plural e no masculino, porque concorda com os dois, centro e UTI, e prevalece o gênero masculino. Ele é adjetivo. Inclusive, ele está após o verbo de ligação. Aí. O conselho está junto. Junto se refere a conselho. Conselho é substantivo. Esse está é o quê? Ó? Verbo de ligação. Junto é o quê? Adjetivo. Ela e o cão viviam juntos. Juntos se refere a ela e o cão. Ó, vai ser adjetivo também. Outra coisa, gente. Se junto aqui é advérbio, olha só. Se junto aí é advérbio, não pode ser B, porque está no plural. Nem pode ser D, porque está no plural. Nem pode ser E. Olha, E. Filha e pai não puderam viajar juntos. Ó. O juntos aqui é adjetivo, se refere a filho e pai. Ó. O único que não é adjetivo é a letra A. Ele foi criado junto. Junto aqui está relacionado ao verbo criar. Ó. É a forma... junto é a forma como ele foi criado. Junto é a forma como ele não pôde passar. Beleza? É a forma como ele não pôde passar. 14. Ó. Esse carinho me faz bem. Opa, bem é advérbio de quê? De modo. O vocábulo destacado, no contexto em que se encontra, pertence à mesma classe de palavras que... Gente, se bem aí é advérbio é invariável. Não pode ser muitas aqui. Não pode ser passageiras. Tá vendo como eu vou conseguindo eliminar? Tá bom? Vamos lá, olha lá. O homem está atento. Atento se refere a homem. Homem é substantivo. Atento é adjetivo. Perceba, inclusive, que ele está após o verbo de ligação estar. Está atento. Se fosse a mulher, a frase seria: a mulher está atenta. Beleza? Galera, aqui nós temos que as reclamações são muitas. Esse muitas aqui está empregado como adjetivo. Como assim, Edson? Perceba que ele está após o verbo de ligação. Ó. São muitas. Né? Tem que ficar atento. São muitas. Sentir-se desejado. Ó. Ele se sentir desejado. Galera, esse desejado aqui, ele é adjetivo. Mas como é que eu vou diferenciar do advérbio? Troca por ela. Se você trocar por ela, você vai perceber que a frase vai ficar: ela se sentir desejada. Se fosse eles se sentirem desejados. E elas se sentirem desejadas. O que significa? É lembrar que adjetivo varia, gênero e número, singular, plural, masculino e feminino. Advérbio é invariável, não flexiona. Aí você consegue matar também. Aqui na D, passageira se refere a vontades. Vontades é adjetivo. Quer dizer, vontades é substantivo. Passageiras é adjetivo. Beleza? E o jornalista falou baixo. Baixo se refere a falou. Falou é verbo. Baixo vai ser advérbio.
Olha que interessante. Quando eu digo Edson é alto, é diferente de Edson fala alto. Aqui, alto se liga a mim. Esse alto aqui é adjetivo. Já aqui, ele está ligado ao verbo falar. Aqui ele vai ser advérbio. Edson fala alto. Alto está ligado ao verbo falar. Então já é advérbio. O jornalista falou baixo. Se a frase fosse jornalista baixo, esse baixo era adjetivo de jornalista. Então é entender esse básico bem feito das construções gramaticais que vai fazer você evoluir português. 14, letra E. 15. 15, galera, é sobre a semântica dos advérbios. Ele diz aí, ó. Os advérbios destacados expressam o aqui. Aqui é lugar. Provavelmente, lembra da palavra terminada em mente. Provavelmente é o quê? É dúvida. Galera, quando você olha para a resposta correta, você fica assim, Edson, nunca. Não são advérbios de tempo de negação, não. Para muitas gramáticas, nunca e jamais. Para muitas gramáticas, o nunca e o jamais são advérbios de tempo e não de negação. E o realmente é afirmação, lugar, aqui, ali, acolá. Tempo, hoje, agora, ontem, outrora. De tempo também tem o nunca, o jamais. Provavelmente, de dúvida, provavelmente, possivelmente, quiçá, talvez, possivelmente. De afirmação, certamente, realmente, de fato. De negação, o não. Beleza? E 16, nós temos tudo isso é exacerbado pelos nossos números enormes, que aumentam continuadamente. O termo destacado exprime circunstância de aumentam continuadamente. Galera, isso aqui é o modo como elas aumentam. Aumentam continuadamente. Os números vão aumentando de que forma? Continuadamente. Vai ser modo. Ó. Tem a ideia de constantemente. Ó. Aumentam continuadamente. Tem a ideia de ser contínuo. Aumentam continuadamente. Ó. Demasiadamente é muito. Aumentam muito. Aí seria aumentam demasiadamente. Beleza? Se a frase fosse aumentam todos os dias, se fosse aumentam todos os dias, aí seria aumentam diariamente. Se a frase fosse aumentam realmente, seriam aumentam certamente. Se fosse aumentam. Agora eu lembrei de uma palavra e não consegui pegar. Ó, dúvida. Dúvida não é eventualmente, né?
Eventualmente é tempo também. Então, 16, letra B, galera, é a resposta. E esse aqui, galera, é mais um aluno aprovado, é o Mazoni. Antes, ele só acertava em torno de 30% de acertos nas questões. E hoje ele saiu do básico ao avançado em português, alcançou 80% de acertos e 4 aprovações em concursos públicos. É o Mazoni Neto, né? Foi aprovado em 4 concursos e ele era igual a você. Tinha dificuldade ao estudar português e mesmo assim ele deu a volta por cima, conseguiu destravar o português, saiu do básico ao avançado. O que eu sempre falo é que você tem que passar por um processo, entender os erros, fazer os acertos, encaixar a sua forma de estudar para que você consiga evoluir. Mas até você perceber quais são esses erros, requer tempo, requer aprendizagem e requer se levantar todas as vezes que você cair. É por isso que a minha missão hoje é levar esse conhecimento do que estudar, como estudar, o que focar. Porque eu entendo que muitos de vocês têm pouco tempo para estudar, para procurar material. Se você já tem pouco tempo para você ficar procurando aleatoriamente, você vai gastar ainda mais tempo. Então, eu já trago para vocês um conteúdo arrumadinho, em sequência lógica, pensando exatamente na sua evolução. Na verdade, é um método que te faz sair do básico ao avançado em português de qualquer banco. Então, galera, entra lá no grupo de estudos no WhatsApp. Entra lá no grupo de estudos no WhatsApp, porque lá vai ter todas as informações sobre as aulas, os links, os materiais. Tá bom? Então, quero agradecer a participação de vocês e lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Um abraço e até mais, se Deus permitir. Valeu, tamo junto.